E agora nós vamos mudar de assunto para falar de um tema muito importante. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Órgãos. No ano passado, os dados oficiais do Ministério da Saúde mostraram que entre janeiro e junho, mais de 4.500 potenciais doadores foram notificados, resultando em 1.338 doadores efetivos de órgãos no Brasil. Essas doações possibilitaram mais de 12.000 transplantes, fazendo com que aumentasse também os procedimentos de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. Nesse mesmo período, o Brasil alcançou a maior porcentagem de aceitação familiar, que foi de 58%, superando os demais países da América Latina. Mas será que ainda podemos doar mais? Para falar sobre este assunto, nós recebemos o enfermeiro Samir Samuel Andrade, que é da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Marieta, aqui de Itajaí. Isso. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Cristina. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Temos o maior índice da América Latina, ou seja, isso do ano passado, 58% de aceitação. Eu não consegui encontrar para ver se havia algum dado deste ano, mas somos líderes com 58%, ou seja, um pouco mais da metade da população tem aceitação com relação à doação. Ou seja, isso ainda pode aumentar, né? Pode aumentar mais. E sabe que Santa Catarina esse índice é maior ainda, né? O índice de negação é de 35% apenas. A gente já teve em 2007 uma negativa de 70%. Olha. Então, Santa Catarina, a gente tem trabalhado aí hoje com uma negação de 35%. Mostra que o nosso estado tem uma conscientização a respeito do transplante de órgãos ainda assim, bastante esclarecido, graças a Deus, né? Ótimo. Certo. E o Hospital Marieta, aqui em Itajaí, para quem não sabe, ele faz esse trabalho, né? Sim. Faz esse trabalho de transplante, de conscientização, ou seja, de conversa com os familiares. Como que é feito, Samir, na hora que uma pessoa pode doar os órgãos da família? Como que é feito nessa hora? Porque eu acho que a gente pode começar por aí. Por exemplo, uma pessoa querida, um ente querido, um momento delicado. Certo. Como que eu faço? Eu que comunico o hospital que me pede? Como que é feito isso? Bom, hoje no Hospital Marieta, a gente acompanha todos os casos, né? Como você dizia, a nossa comissão, a CIDOT, ela acompanha todos os casos de pacientes que estão evoluindo para aquilo que a gente chama de morte encefálica, que é a morte do cérebro, que é considerado um óbito da mesma forma como uma parada cardíaca, né? Então, a gente já começa a acompanhar os familiares a partir do processo de estabelecer o diagnóstico da morte cefálica. Então, a gente vai acompanhando até o final. Quando chega, então, na conclusão do diagnóstico, então, de fato, é uma morte cefálica, o paciente está em óbito, só está todo o corpo, todo o organismo só está funcionando a partir de aparelhos e de medicamentos. Então, a gente vai e aborda a família, conversa com a família num acolhimento, né, muito específico, e então oferece a possibilidade de eles autorizarem a doação dos órgãos dos seus familiares, né? Certo, então é esse índice que você disse que em Santa Catarina tem 38% de negação, 35%, ou seja, 35%. O restante aceitam essa doação. Nós temos aí mais de 65% de aceitação. Em caso de morte encefálica, certo, um paciente pode ajudar quantas pessoas que estão precisando com os órgãos? Sim. Um paciente em morte cefálica, dependendo das condições de cada órgão, cada tecido de cada pessoa, né? Ele pode doar coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado. Só aí já ajuda quase 6, 7 pessoas. Olha só, então uma pessoa pode multiplicar 6, 7 pessoas 7 vidas, vamos dizer, vivendo com aquela pessoa, na verdade, que é a família. No Brasil é permitido a família saber para quem os órgãos são doados ou não? Não. Porque em alguns países isso é permitido, né? Isso, na verdade, assim, a lista de espera, ela é sigilosa, né? A gente até costuma informar a família quando a gente acolhe, que nem nós sabemos, nós que trabalhamos na comissão. A gente notifica a central estadual, e a central estadual notifica a central nacional. E aí eles vêm na lista de espera quem tem a compatibilidade, né, mais adequada àquele paciente doador, e aí é feito só o explante e o órgão vai. E a gente nem sabe também para quem vai o receptor. É só em caso de morte encefálica que existe a doação de órgãos? A doação de múltiplos órgãos só em caso de morte cefálica, tá? Mas a gente também tem a possibilidade de doação de córneas. E aí não precisa ser uma morte encefálica, uma parada cardíaca ou outra qualquer morte pode possibilitar a doação de córneas, desde que não haja contraindicações clínicas e médicas, assim, né?
Certo. E essa negativa, eu vou voltar para essas pessoas ainda que se recusam, porque é nessas, na verdade, e ao longo dessa semana o Hospital Marieta está trabalhando bastante, que é a semana de conscientização, né, vamos ali, intensa. Qual é a principal alegação da família que ainda nega? Certo. Bom, cada pessoa tem uma justificativa muito específica, não é? Algumas pessoas, a maior parte das negações é dizer que o familiar não era desejo do familiar ser doador de órgãos, não é? A gente até tenta esclarecer alguns mitos do passado, né? Que as pessoas tinham medo de que caíam como é que se diz? Que o órgão não ia para uma central de tráfico de órgãos, de tráfico de órgãos, ou que se aproveitava para outro tipo de fins, assim, né? Então, ainda algumas pessoas têm medo desse tipo de mitos do passado, né? Entendi. Mas a maior parte é falar que o familiar não era conivente com a doação, né? Entendi. Mas já teve muitas ocasiões em que a gente foi apresentando o que é a doação. Talvez quando ele disse que não era doador, ele não sabia que podia ajudar assim, assado, ele não conhecia alguém que fica dependente de uma máquina de hemodiálise, por exemplo, que tem que ir 3 vezes por semana fazer hemodiálise sem saber se vai voltar para casa. Então, vocês conhecendo ele, sabendo que ele era uma pessoa boa, uma pessoa que gostava de ajudar os outros, vocês se colocando agora no lugar dele, o que será que ele diria nesse momento? Algumas ocasiões a gente reverte, né? A família até aceita, mas a maior parte das vezes essa é a queixa, que o familiar não era doador em vida. Eu já vou chamar uma reportagem que a gente tem sobre o assunto, mas antes disso eu acho que é legal a gente ressaltar que dá para ser doador em vida. Sim. Né? Por exemplo, medula, eu inclusive posso doar outros órgãos em vida para algum familiar, ou seja, não é só a pessoa que morre, né? Exato, Bom, o doador vivo, então, pode ser doador de medula óssea, de rins, de pedaço do fígado, né? Então, isso é mais simples, né? A gente tendo um familiar que tem compatibilidade de sangue, enfim, de outras especificidades, a gente pode ser também um doador em vida também.